3, e chegamos então no mandamento de número 4. Por favor, abra comigo em Êxodo, capítulo de número 8, ou melhor, Êxodo capítulo 20, do verso 8 até o verso de número 11. Hoje é culto de ceia, ceia do Senhor. Prepare o seu coração para a ceia do Senhor. Focalize a sua atenção para a majestade deste momento aqui, para o culto público, os louvores que nós cantamos, as orações que fizemos, e agora a palavra que vai ser exposta. Êxodo capítulo de número 20. Nós vamos ler a partir do verso 1. Vamos recordar aqui os primeiros mandamentos. Êxodo capítulo 20. E Deus falou todas essas palavras: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Mandamento 1. Não terás outros deuses além de mim. Mandamento 2. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam, mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Mandamento 3. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. E hoje, então, o mandamento 4, verso 8. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles fará todos os seus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Vamos ao Senhor em oração? Pai, nós louvamos o teu nome. Ajuda-nos, ó Deus, neste momento da entrega da tua mensagem, Senhor, da entrega da tua palavra, da exposição da tua escritura. Ajuda-me, Senhor. Ó Deus, salva-nos uma vez mais neste culto. Ajude-nos, ó Deus, a compreender a tua palavra, o teu evangelho, os teus preceitos, para a glória do teu nome. Ó Deus, não permita que eu venha passar alguma impressão errada acerca de ti, Senhor Deus. Mas ajuda-me, por graça, pelos méritos do teu Filho Jesus, a expor e a pregar o teu evangelho. Faz isso para a glória do teu nome e para a nossa alegria. Em Cristo Jesus nós oramos dizendo amém. Irmãos, uma informação: nós não temos culto infantil, nós não temos um departamento infantil. Portanto, as nossas crianças, elas ficam aqui conosco. Se porventura seu filho ou sua filha chorar, ou se você se sentir incomodado, ou que outras pessoas estão incomodadas com qualquer agitação, nós temos ali atrás um ambiente onde você pode escutar a mensagem, e lá embaixo nós temos uma sala sendo transmitido ao vivo o culto dessa noite. Você pode utilizar aquela sala ali embaixo também. Amém? Irmãos, hoje então eu quero chamar a sua atenção para o mandamento de número 4 do Decálogo. Como nós sabemos, irmãos, este mandamento, ele não é um mandamento cerimonial. Ele não faz parte do conjunto de leis e restrições do Senhor
que foram esquecidas pela obra da consumação de Cristo Jesus. Se o quarto mandamento fosse uma lei cerimonial, o quarto mandamento não estaria aqui nos 10 mandamentos. Aqui na lei do Senhor, no decálogo, pronunciado pelo Senhor, do meio do fogo, escrito pelo próprio dedo de Deus, nós temos as leis morais do Senhor Deus, mandamentos que perpassam o Antigo Testamento, chegam no Novo Testamento e são confirmados, então, por Jesus e pelos seus apóstolos. Portanto, nós precisamos observar bem o que Deus está nos dizendo aqui. Ele não estava brincando de fazer regrinhas com seu povo. Não. Nos 10 mandamentos, nós temos a mais robusta e explícita revelação da vontade de Deus para todos os povos de todos os tempos. Então, dando continuidade em nossa série sobre os 10 mandamentos, eu quero hoje expor o mandamento de número 4, a observância e a guarda do dia do Senhor, o dia do descanso. E de que forma eu vou fazer isso? Eu vou dividir a minha mensagem em 3 partes. Na primeira parte, eu quero tratar acerca da natureza e da essência do quarto mandamento. Na segunda parte, eu quero postular, irmãos, que o domingo é o nosso sábado cristão, é o nosso Shabat, é o nosso dia de descanso. E na terceira e última parte, eu quero focar então nas promessas condicionais do Senhor para todos aqueles que guardam e zelam por este mandamento. Portanto, a primeira parte, acerca da natureza deste mandamento. O que diz o quarto mandamento? O que diz o quarto mandamento? Irmãos, o Senhor Deus separou entre 10 mandamentos para o zelo do dia que Ele escolheu para o seu deleite. Veja que o mandamento diz: lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias, e neles farás todos os teus trabalhos, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em 6 dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar, tudo o que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Portanto, irmãos, como nós podemos ver neste mandamento, o Senhor instituiu um descanso para o seu povo. Não somente instituiu um descanso para o seu povo, como também separou este dia de descanso para o desfrute do culto ao seu nome. Essa separação, irmãos, de um dia na semana, já havia sido apresentado aqui ao povo de Israel desde Gênesis. Por exemplo, abra comigo em Gênesis capítulo 2, verso 2. Veja que ao ler o relato da criação, nos é revelado que Deus santificou um dia em 7. Gênesis capítulo 2, verso 2. O que diz? No 7º dia Deus já havia concluído a obra que realizara, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que realizara na criação. Irmãos, obviamente que Deus ele não se cansou da sua criação. Aqui, o descansar é, Deus criou todas as coisas e Ele parou, Ele concluiu a sua obra. Ele viu que a sua obra estava concluída. Então veja que este princípio da criação aqui de Gênesis capítulo 2, ele é revisitado em Êxodo capítulo 20. O princípio no decálogo, ele se transformou em lei.
Você tinha um princípio em Gênesis capítulo 2, e esse princípio agora ele é instituído como lei, como mandamento. Quem fez isso? O próprio Deus. E é por isso, irmãos, que o mandamento começa com a expressão, veja, lembra-te, lembra-te. Pois Israel já tinha conhecimento da bênção que Deus estabeleceu no dia do descanso, lá no relato da criação. Gênesis capítulo 2, verso 2. Por isso, o mandamento começa com um lembra-te, lembra-te. Porque eles deveriam lembrar, irmãos, o mandamento nos responde, no verso 11. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. Então veja aqui que o propósito é lembrar para a santificação do dia. Por quê? Porque ao guardar o descanso, nós guardamos na lembrança que Deus é o nosso Criador. Deus é o nosso Criador. O princípio vem de Gênesis capítulo 2, verso 2, depois que Deus concluiu toda a sua obra. Lembra-te, ou seja, o princípio é, guarde o dia do descanso. Para qual propósito? Para lembrar que o nosso Deus é Criador. Pois em 6 dias o Senhor fez céus, a terra, o mar, tudo que existe no mar, no céu, na terra, tudo que existe embaixo da terra. Então lembra-te, para santificar. Em outras palavras, ao santificar, ao abençoar esse dia, e quando nós zelamos por esse dia, nós estamos lembrando do nosso Deus, o Criador. Irmãos, o mesmo mandamento, ele é repetido em Êxodo, capítulo 31, verso 13, em Êxodo, capítulo 23, verso 12, no capítulo 34, verso 21, no capítulo 35, verso 2 e 3, em Levíticos, capítulo 19, verso 3 e 30, no capítulo 23, verso 3, no capítulo 26, no verso 2. Então veja, é um mandamento que o Senhor Deus, Ele revisitou na lembrança do seu povo. Mas uma passagem, irmãos, interessante e digno de nota agora, que repete o decálogo, é Deuteronômio capítulo 5. Por favor, abra comigo. Você está em Gênesis, Êxodo, Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia. Só folhear um pouquinho para frente, Deuteronômio capítulo 5, do verso 12 ao 15. Veja a repetição aqui do mandamento, a repetição do decálogo. Perceba comigo que agora, irmãos, a ênfase não é na criação, mas na libertação do povo hebreu do Egito. O que diz o texto? Guardarás o dia de sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Lembra-te que foste escravo no Egito, que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá, com mão poderosa e com braço forte. Por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Irmãos, diferente do relato de Êxodo, em Deuteronômio, nós temos agora um segundo propósito para o dia do descanso, a saber, a lembrança que Deus libertou o povo do Egito. Vejamos então, irmãos, que o povo de Israel deveria guardar o Shabat, o dia do descanso, em culto e memória dos feitos do Senhor. Que feitos? Primeiro feito, a criação do Senhor. Segundo feito, a libertação do povo de Israel do Egito. Portanto, o povo deveria guardar dentro dessa lembrança. O nosso Deus é Criador e o nosso Deus é libertador. O nosso Deus é Criador e o nosso Deus é Salvador. E eu tenho uma palavra agora para as nossas crianças. Crianças, a nossa semana tem 7 dias. E todos esses dias, então, você sabe, talvez, que
esses dias são regidos pela rotação da Terra em torno do Sol. E Deus criou isso. Quando Deus criou todas as coisas, os grandes planetas, as estrelas, o Sol, quando Deus criou esse sistema, esse esquema e colocou manhã, tarde e noite, Ele fez isso para que pudéssemos contar os dias, a fim de que pudéssemos então trabalhar 6 dias e descansar em um. Deus, Ele criou todo esse sistema, onde nós podemos contar os dias. Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7. De domingo a domingo. Deus criou tudo isso, a fim de que pudéssemos saber, conhecer e separar um dia para Ele. Todos os outros dias nós podemos trabalhar, todos os outros dias nós podemos descansar, nós podemos estudar, podemos fazer os nossos negócios, mas Deus exigiu um dia para o culto dEle. E aí eu quero que você, por favor, eu gostaria que você desenhasse aí na sua folha, um número 7 bem grande. Se você quiser, você pode também desenhar esse 7 e pintá-lo. E escreva do lado assim: eu devo lembrar de descansar e cultuar o Senhor como Criador e como Salvador. Desenhe um 7 bem grande e ao lado, peça ajuda ao seu pai e à sua mãe e escreva assim: eu devo lembrar de cultuar a Deus como Criador e como Salvador. Meus irmãos, concluímos então que o Shabat, o sábado, o Shabat, que significa descanso, estava inteiramente ligado com o culto e com o conceito de que os israelitas tinham acerca de Deus. Não guardá-lo era o mesmo que desprezar Deus, o nosso Criador. E perceba que o israelita que quebrasse ou negligenciasse o 4º mandamento, ele era penalizado com a morte. É isso que vai nos dizer Êxodo capítulo 31, verso 14. Eu vou ler para você. Guardem o sábado, pois para vocês é santo. Aquele que profanar terá que ser executado. Quem fizer o trabalho nesse dia será eliminado do meio do povo. Veja a penalidade máxima aqui. Irmãos, o dia do descanso é tão precioso que a quebra deste mandamento pela maioria do povo foi uma das causas do exílio babilônico. É isso que vai nos dizer Ezequiel capítulo 22, verso 8, verso 26 e verso 31. O povo estava quebrando o 4º mandamento. O que aconteceu? Deus permitiu o exílio da Babilônia. Portanto, irmãos, a guarda do dia do Senhor não é uma sugestão, não é uma escolha, não é um conselho de Deus, não é um palpite de Deus. A guarda do dia do Senhor é um mandamento, é uma ordem, é um juízo, é um preceito do Senhor. Como eu bem disse, não é uma lei dentro da classe daquelas leis que simplesmente foram esquecidas com a consumação de Cristo Jesus. E eu me refiro às leis cerimoniais. O 4º mandamento não é uma lei cerimonial. Está nos 10 mandamentos, ou seja, é uma lei moral. Precisamos, hoje, lembrar e guardar e obedecer o 4º mandamento. Segunda parte, irmãos. Por que os cristãos, por que nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, nós não guardamos mais o sábado, mas guardamos o domingo? Você já deve ter se perguntado, né? Por que nós, diferentemente dos judeus e de alguns grupos sabatistas, nos reunimos aos domingos e não mais nos sábados, irmãos?
o Novo Testamento nos dá a resposta. Qual a resposta? A ressurreição de Cristo Jesus. É por causa da ressurreição de Cristo Jesus. Esse é o testemunho do Novo Testamento. Podemos ver, meus irmãos, claramente no Novo Testamento que, por orientação dos apóstolos, os apóstolos de Cristo Jesus, a igreja ela viu uma mudança no calendário do dia do Senhor. O princípio ainda é o mesmo, o princípio ainda continua, o mandamento ainda continua, as implicações ainda são as mesmas, o dia do Senhor, o dia do descanso, o culto a Deus ainda precisa ser separado, todavia o dia mudou. E o princípio começou a ser observado não mais no sétimo dia, ou seja, no sábado, mas no primeiro dia da semana, isto é, no domingo. Interessante, meus irmãos, que no Antigo Testamento, os profetas sempre se referiram ao sábado como o dia do Senhor. Quando você ler o dia do Senhor, estavam todos reunidos no dia do Senhor. Era um sábado. As assembleias, os cultos solenes, eles eram feitos no dia do Senhor, no sétimo dia. Contudo, a mesma expressão, o dia do Senhor, que é um título para o descanso, no Novo Testamento, ele é colocado agora no dia de domingo, no primeiro dia da semana. Por quê? Para lembrar da ressurreição de Cristo Jesus. Por exemplo, João capítulo 20, verso 19. Eu vou ler, acompanhe comigo. João capítulo 20, verso 19. Veja que foi num domingo, o dia da ressurreição, que Jesus se manifestou aos apóstolos. Diz o texto, que ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos, as portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. É a partir deste momento aqui, que a igreja começou a se reunir, meus irmãos, no primeiro dia da semana, no dia de domingo. Foi a partir deste dia aqui que a igreja começou a ver esse dia como o dia do Senhor. Atos capítulo 20, versos 6 e 7. Abra comigo, por favor, Atos capítulo 20, verso 6 e verso 7. O que Lucas está nos narrando aqui, Atos capítulo 20, verso 6. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento. E 5 dias depois nos reunimos com os outros em Troade. Veja, então eles se reuniram em Troade. Nós temos aqui uma primeira reunião, onde ficamos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ou seja, uma segunda reunião, reunimos-nos para partir o pão, e Paulo falou ao povo. Então veja que você tem 2 reuniões aqui. Quando eles chegaram, e 7 dias depois. Quando? No primeiro dia da semana. Irmãos, o apóstolo João, o mesmo que escreveu o Evangelho de João, que escreveu as 3 epístolas, 1ª, 2ª, 3ª João, que escreveu o Apocalipse. Ele teve uma revelação na ilha de Patmos acerca do Apocalipse, da revelação do Senhor Deus. Que dia foi esse? O dia de domingo. Apocalipse capítulo 1, verso 10. João vai dizer que no dia do Senhor, isto é, no primeiro dia da semana, no dia de domingo, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma forte voz, como de trombeta. Em 1 Coríntios, capítulo de número 16, verso 1 e verso 2, o apóstolo Paulo está instruindo a igreja de Corinto a contribuir para o avanço do Evangelho. Quando? Quando eles poderiam se reunir para contribuir para missões? No dia de domingo.
1 Coríntios capítulo 16, verso 1 e 2, vai dizer: quanto à coleta para o povo de Deus, façam como eu ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. Veja, quando é que o povo se reúne, irmãos, para ofertar? No culto público. E o mais interessante é que essa mudança do dia de sábado para domingo já havia sido profetizado pelo salmista. Em Salmos, nós temos uma profecia bíblica acerca da ressurreição de Cristo e do dia que o Senhor Deus fez. Salmo 118. Olha só que coisa maravilhosa. Abra comigo, por favor. Salmo 118. Do verso 14 ao verso 24. Salmo 118. Verso 14 vai dizer: o Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele é a minha salvação. Veja que ele começa agora a falar como se fosse a pessoa de Cristo, profetizando aqui como se fosse Cristo. Alegres brados de vitória ressoam nas tendas dos justos. A mão direita do Senhor age com poder, a mão direita do Senhor é exaltada, a mão direita do Senhor age com poder. Não morrerei, mas ficarei vivo, ficarei para anunciar os feitos do Senhor. O Senhor me castigou com severidade, mas não me entregou à morte. Abram as portas da justiça para mim, pois quero entrar para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. E nós sabemos, irmãos, quem é a porta? A porta é Cristo Jesus, segundo o Evangelho de João. Esta é a porta do Senhor, pela qual entram os justos. Dou-te graças, porque me respondeste e foste a minha salvação. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Este é o dia, veja aqui, que o contexto é morte e ressurreição de Cristo Jesus. Veja como é que diz o verso 24. Este é o dia em que o Senhor agiu. Alegremo-nos e exultemos nesse dia. Talvez em sua versão, na Almeida Revista e Corrigida, vai dizer: este é o dia que o Senhor fez. Veja a profecia aqui para a mudança, no dia que Cristo fosse ressurreto. Irmãos, no cristianismo histórico não é diferente. Durante toda a história da igreja, há mais de 2000 anos, tem sido observado o domingo como o Shabat cristão, como o descanso cristão. E a evidência documental, irmãos, é unânime e retrocede até o ano 74 depois de Cristo. Veja, ainda no primeiro século, durante as piores perseguições, Roma perguntava assim aos cristãos: Dominicum servaste? Dominicum servaste? Que quer dizer, você guarda o domingo? Diante da perseguição, a pergunta era: Dominicum servaste? Tu guardas o domingo? Por quê? Isso, obviamente, queria identificar aquela pessoa com Cristo, com os discípulos do caminho, o qual, na sua ressurreição, trouxe o Shabat naquela manhã maravilhosa. O sábado, como calendário da semana, morreu com Cristo Jesus na sexta-feira. E o Shabat, no domingo, ressurgiu com Cristo em sua nova vida. Irmãos, a mudança do dia do Senhor, do sétimo dia para o primeiro dia da semana, foi feito agora para lembrar o povo de Deus acerca da triunfante
ressurreição de Cristo Jesus. Quando nós guardamos o domingo, nós temos aí pelo menos 3 grandes motivos. O primeiro motivo, o nosso Deus é Criador. O segundo motivo, o nosso Deus é Salvador. O terceiro domingo, o nosso Deus ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo. Crianças, vocês lembram quando eu disse que vocês deveriam pintar um 7? Desenhar um 7? Por favor, agora risque o 7. Risque esse 7. E do lado você desenha assim, o número 1. Porque quem mandou riscar o 7? Cristo. Jesus, ele trocou o dia do descanso. Lá no Antigo Testamento, crianças, os nossos irmãos, os judeus do Antigo Testamento, o povo de Israel, eles guardavam o sábado. Mas agora, por conta da ressurreição de Jesus, Jesus ressuscitou e ele está vivo, como eu estou falando com vocês aqui, vivo, com as mãos furadas, com as chagas aparecendo. Ele morreu e ressuscitou quando? Que dia foi? No dia de domingo. E quando Jesus ressuscitou no dia de domingo, ele quis que os seus discípulos lembrassem agora da sua ressurreição. Por isso, no Novo Testamento, nós temos a ressurreição como lembrança do dia do descanso. Ou seja, nós precisamos agora não mais guardar o sábado, mas guardar o domingo. Quem fez essa troca foi o próprio Jesus. Então, risque o 7 e agora pinte o número 1 bem grande aí, por favor. Amém? Terceira parte, irmãos, e a parte que eu mais gosto de falar sobre o domingo do Senhor. As promessas preciosas. Promessas preciosas. De novo, promessas preciosas para todos aqueles que obedecem, para todos aqueles que guardam o 4º mandamento. Será que o 4º mandamento só tem penalidade? É risco de morte? É só ameaça? Obviamente que não, irmãos. Nós temos também um caminhão de graças, de bênçãos preciosas para todos aqueles que amam o Senhor e que guardam o mandamento de descansar no dia do Senhor. Abra comigo, por favor, em Isaías capítulo 58. Isaías capítulo de número 58. O texto aqui vai falar sobre sábado, mas, por favor, leia Shabat, leia descanso, leia o dia do Senhor, o Shabat cristão, que obviamente Isaías foi escrito antes da ressurreição de Cristo, mas os princípios e as promessas ainda continuam. Isaías 58, verso 13 e 14. Irmãos, nós estamos diante de uma das promessas mais lindas da Escritura. Uma das promessas mais preciosas da Escritura. Diz o texto: se você vigiar os seus pés para não profanar o Shabat e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, se você chamar delícia o Shabat e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo, deixando de seguir o seu próprio caminho, de fazer o que bem quiser, de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria, e eu farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, o seu pai. É o Senhor quem fala. É o Senhor quem fala. O capítulo 58 é um dos últimos capítulos do livro de Isaías. O profeta aqui ele está denunciando o pecado do povo, ao mesmo tempo que profetiza melhores dias para Israel com a vinda do Messias. E interessante, irmãos, quando ele chega no capítulo 58, o profeta ele expõe o formalismo morto e frio de Israel.
porque eles estavam pecando, eles estavam negligenciando o dia do descanso. E como antídoto, então, para a hipocrisia daqueles dias, Isaías colocou diante do povo o grande privilégio de servir ao Senhor no Shabat. É um privilégio, você tem bênçãos aqui, condicionais, bênçãos prometidas para todos aqueles que guardam. E veja comigo então agora, vou tentar rapidamente expor esse texto. Veja que o verso 13, ele começa com uma conjunção subordinativa condicional. É uma conjunção subordinativa condicional. Se. Está condicionando. Ele tem bênçãos. Mas, se. A promessa que nós estamos vendo aqui, ela não é, irmãos, aleatória. Mas unicamente aqueles que se submetem a obedecer o mandamento. Irmãos, nós temos muitas promessas incondicionais na Escritura. Por exemplo, Deus ama o eleito. Deus ama o pecador incondicionalmente. Incondicionalmente. É um amor incondicional. Não leva em condição aquilo que ele fez ou deixa de fazer. Deus simplesmente o ama. A graça, ela é incondicional. Mas nós temos algumas promessas que Deus condicionou na Escritura. E essa aqui é uma dessas graças. É uma dessas bênçãos condicionais. Se. Se o quê? O que é exigido do crente para ele se apropriar das promessas desse texto? Primeiro, se ele vigiar os pés para não profanar o Shabat. Primeira condicional é vigiar os pés para não profanar o dia do descanso. Irmãos, o crente, ele precisa aprender que guardar o quarto mandamento é pisar em terra santa. Veja que quebrar o mandamento é profanar. Por quê? É terra santa. É vigiar os pés para não profanar o sábado. Você lembra quando Moisés se aproximou da sarça ardente? O Senhor Deus, ele disse do meio da sarça: Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque a terra que você está pisando é uma terra santa. A mesma reverência, irmãos, nós precisamos ter no zelo, na guarda do dia do descanso. É vigiar os nossos pés. É vigiar os nossos pés para não profanar o Senhor. Ou seja, é tratá-lo com o respeito apropriado, com a reverência apropriada que lhe é devido. Não devido ao Shabat, mas devido ao Senhor. O Shabat é um meio para o nosso encontro com Deus. É um meio para o nosso descanso em Deus. Segunda condicional, se não fazer o que bem quiser nesse dia santo, e de seguir o seu próprio caminho, e parar de falar futilidades. Veja, que a guarda do dia do Senhor tem implicações práticas aqui para o uso desse dia. Todos os crentes, irmãos, eles cruzam e passam por esse dia. Não é difícil viver de um descanso a outro, de um domingo a outro. A pergunta não é se você vai chegar no dia do Senhor. A pergunta é o que você vai viver no dia do Senhor. Porque o dia do Senhor já foi estabelecido, mas como é que você vive ele? Como é que você vai gastar as 24 horas que o Senhor Deus estabeleceu para o deleite dEle, para o culto a Ele? Como você vai desfrutá-lo? Irmãos, Deus separou um dia para um encontro com Ele. Imagine que você tem uma semana muito puxada, como a maioria de nós temos. Nós trabalhamos, alguns estudam, nós temos os nossos afazeres, temos os nossos trabalhos,
e você não tem muito tempo durante a semana para sair com sua esposa. Aí você diz a ela assim: olha, na sexta-feira à noite, às 8 horas, eu vou levar você para jantar. Eu vou levar você lá no Castelinho. Vou levar você lá na Pizzaria Itália. Depois eles pagam um merchan para mim aí. Tá? E nós vamos ter um encontro, só eu e você. Você separou aquele dia. Aí você chega lá com a sua esposa está esperando aquele encontro com você, mas você começa a ficar na rede social, você começa a atender o telefone, você começa a se envolver com o trabalho, você está ignorando a sua esposa. Irmãos, como é que o Senhor Deus, Ele se sente quando este encontro, ele é quebrado, ele é rompido? O dia do Senhor, veja, é o dia que se chama pelo nome do Senhor, não é seu. Nós temos uma leve impressão de que, por direito, eu trabalho 6 dias, por direito, eu tenho então que fazer o que eu bem quiser no dia do descanso, porque é o meu dia, eu tenho direitos. Não, você não tem. É o dia do Senhor. Não é o seu dia, é o dia dele. Você pode fazer qualquer outra coisa nos outros dias. Se você acha que trabalha demais, comece a trabalhar menos. Se você acha que a sua vida está corrida demais ao ponto de sacrificar o dia do Senhor, trabalhe menos. Se você acha que só tem o dia do Senhor para estudar, sacrifique a sua sexta-feira de madrugada, de sexta para sábado. É o dia do Senhor, não é seu. Terceiro, condicional, chamar delícia o Shabat honroso, o santo dia do Senhor. Que expressão, né? Maravilhosa. Chamar delícia. Ou seja, você precisa desejar. Quando você acha uma comida deliciosa, aquilo entrou ali no seu paladar e lhe chamou a sua atenção. Você tem um desejo em comer mais daquela comida. Irmãos, é chamar delícia, você desejar o Shabat e chamar honroso o santo dia do Senhor. Ou seja, é você ter prazer no dia do Senhor. É prazer. O dia do Senhor não é um fardo. O próprio Jesus disse: você não foi feito para o sábado foi feito para você. Só que, irmãos, veja, por vezes nós somos tentados a buscar prazeres, aqui a ideia é prazer, é chamar o dia do Senhor de prazer, mas por vezes, nesse conceito, né, nessa ideia de que eu tenho meus direitos, então é o meu dia, eu vou procurar os meus prazeres. Deus está falando assim para você: eu tenho prazeres superiores. Todos esses prazeres que você acha que são prazeres inferiores do que o prazer de me cultuar. Ou seja, é trocar o seu prazer por um prazer maior que você só vai encontrar no culto ao Senhor Deus. Quais são as retribuições, irmãos? Veja, quais são as retribuições? Se. São as condições. Mas o que você recebe se você obedecer este mandamento? Em primeiro lugar, diz o texto: então você terá no Senhor a sua alegria. Então você terá no Senhor a sua alegria. Muitas vezes, boa parte das nossas ansiedades é porque nós não estamos nos deleitando da forma que convém no Senhor. Quando nós colocamos o nosso prazer em outras coisas, Deus, Ele começa a fechar esta alegria suprema, essa alegria infinitamente maior do que os seus prazeres. Mas Ele diz: se você guardar, se você zelar, se você chamar delícia, então você terá no Senhor a sua alegria. Irmãos, o salmista já nos disse isso. Salmo 34, verso 8: provai e vede que o Senhor, o teu Deus, é bom.
Prove-o. Prove-o. Eu desafio cada um de nós aqui, nessa noite, comece a guardar, comece a obedecer, não de uma forma legalista, não de uma forma legalista como os fariseus, mas de uma forma amorosa, o dia do Senhor. E você vai ver que a sua alegria em Deus vai aumentar. Eu tenho certeza disso. É a verdade das Escrituras, é promessa das Escrituras. Provai e vede que o Senhor é bom. Obrigado pelo amém, Heloísa. Obrigado. Em segundo lugar, veja, tem mais promessas. Você vai cavalgar nos altos da terra. Você vai cavalgar nos altos da terra, irmãos. A expressão aqui, cavalgar nos altos da terra, ela é emprestada lá de Deuteronômio, capítulo 32, verso 13. E a ideia aqui é um triunfo sobre os inimigos. Cavalgar com os altos da terra é triunfo. É ter uma vida vitoriosa, acima das circunstâncias. É cavalgar acima desses problemas que nos cercam, que esses problemas vão chegar. É ter uma vida vitoriosa acima dessas circunstâncias que nos rodeiam, dos mares revoltos, que por vezes tentam nos engolir, é estar acima dessas situações, irmãos, desfavoráveis da vida. Todas essas situações, problemas, desemprego, luto, problemas conjugais, problemas na família, problemas diversos, você vai cavalgar acima deles. Ou seja, eles vão estar presentes, mas você vai ser mais do que vitorioso. Paulo vai nos dizer isso. Em Cristo nós somos mais do que vitoriosos. Mas é para aqueles que guardam. É para aqueles que zelam pelo dia do Senhor. Veja que nós temos mais aqui, mais promessas, irmãos. Você vai se banquetear com a herança de Jacó. Sabe o que é se banquetear com a herança de Jacó? A expressão aqui é prosperidade. Prosperidade financeira. E eu não estou sendo aqui um pastor da prosperidade. Como o pastor Pedir Mais Cedo, né? Você sabe quem é o Pedir Mais Cedo, né? Eu não estou aqui encarnando Edir Macedo, irmãos, nem o do chapelão lá. Esses são falsos profetas, falsos pastores. O que nós temos aqui é uma promessa bíblica. Se você guardar o dia do Senhor, você vai se banquetear com a herança de Jacó. Isso nós podemos ver no relato bíblico, isso nós podemos ver na história da igreja. Pegue, por exemplo, os puritanos. Os puritanos. Todos eles eram homens piedosos, trabalhadores, trabalhavam 6 dias e trabalhavam mesmo, tinham seus empregados e eram homens prósperos, irmãos, que contribuíram para a prosperidade de muitas nações, Inglaterra, Escócia, Países Baixos, a Nova Inglaterra, nos Estados Unidos. Hoje, os Estados Unidos ele é abençoado com aquela prosperidade econômica por conta dos pais fundadores. Quem? Os puritanos. Eles diziam, há uma expressão puritana muito interessante, que durante a semana eles entravam em negócios com os homens, e durante o dia do Senhor, o domingo, eles entravam em negócios com Deus, no culto espiritual, no culto público, nas orações, nas petições, no ensino bíblico, na instrução. Por exemplo, tem um puritano chamado Sir Matthew Hay, que foi juiz da Suprema Corte ali da Inglaterra, no século 17. Veja só o que ele vai dizer, veja só. Ele vai dizer o seguinte: através de uma estrita e diligente observação, eu tenho descoberto que a devida observância dos deveres do dia do Senhor sempre é acompanhada por uma bênção sobre o resto do meu tempo. E que a semana, assim, iniciada, tem sido abençoada e próspera para mim. Por outro lado, quando eu me mostro negligente acerca dos deveres desse dia, o restante da semana tem sido um fracasso e eu tenho sido infeliz em minhas atividades seculares.
Escrevo isso não de forma leviana e impensada, mas depois de longa e sã observância e experiência. Interessante. Você sabe quem foi o John Stott? O teólogo John Stott? Na virada do século XX para o século XXI, o John Stott ele foi considerado uma das pessoas mais influentes do mundo. E foram perguntar para ele, qual é o teu segredo, John Stott? Qual é o teu segredo? Ao que ele respondeu, eu nunca negligenciei o dia do Senhor. Eu nunca negligenciei o dia do Senhor. Irmãos, são promessas condicionais que o Senhor tem dado a todos nós. Agora, aplicações. Estou já no fim do sermão. Algumas aplicações para nós. Como aproveitar bem o domingo, o dia do Senhor? Como a própria nomenclatura já ensina, o dia não é nosso, é o dia do Senhor. Como nós podemos fazer um bom uso desse dia? Em primeiro lugar, questões práticas agora. Se prepare de forma antecipada. Se prepare de forma antecipada. Trabalhe duro. Veja que o mandamento é, lembra-te do dia do sábado para descansar. Trabalhe 6 dias. A ordem também é trabalhar, irmãos. Precisamos trabalhar. Trabalhar 6 dias. Se você trabalha de segunda a sexta, no sábado, vai ajudar. Em casa, vai uma parede para pintar, vai fazer alguma coisa. Mas não fique no ócio. Trabalhe 6 dias. Você começa a se antecipar para o dia do Senhor. Por exemplo, se você desejar ter vigor físico para fazer um bom uso do dia de domingo, vindo na EBD, isso vai lhe custar o seu sábado à noite. Talvez você não tenha vigor para estar no domingo aqui, se acha cansado, porque você está indo muito tarde para a cama no sábado à noite. Comece a repensar isso. Então, a primeira prática é, tente se preparar antecipadamente, preparando o coração, os afazeres para o dia do Senhor. Segundo, deixe tudo que é ordinário. Deixe tudo que é ordinário, irmãos. Todas as coisas que são ordinárias, elas precisam ser cessadas. Terceiro lugar, você pode praticar a hospitalidade. Você pode fazer um bom uso do dia do Senhor praticando a hospitalidade. Convide um irmão, uma família aqui da igreja para estar com você no domingo no almoço. Talvez para fazer um piquenique. Você pode ir fazer um piquenique, ir numa cachoeira, num lugar mais aberto, contemplar a criação do Senhor, ir na praia, você pode ir para contemplar, mas voltar, mas sempre com a visão da glória de Deus. Mas pratique a hospitalidade, faça isso com irmãos em Cristo. É o dia do Senhor, é o dia da nossa família, da família cristã. Em quarto lugar, esteja presente em todas as reuniões da igreja naquele dia. O dia do Senhor é o dia de domingo, nós temos EBD, participe. A sua manhã, um turno do seu dia já vai ser muito bem aproveitado. Nós temos excelentes professores, irmãos. Não tenho medo de dizer, não tenho medo aqui de rasgar seda aqui para os nossos professores. A começar pelo presbítero Neemias. Excelente professor. Fernando e tantos outros que expõem aqui doutrinas bíblicas. Você tem uma revista para acompanhar, para estar presente. Esteja presente. Uma outra maneira, tenha um momento devocional em sua família. Isso você precisa fazer normalmente, mas no dia de domingo, separe ali um momento durante a tarde para estar com a sua família reunida. Irmãos, o culto doméstico lá em casa, eu vou falar bem a expressão aqui, porque a gente deseja que ele seja um culto organizado, mas ele é um culto bagunçado, irmãos. É uma bagunça, irmãos. É uma gritaria, irmãos. É o copo de água que cai. Daqui a pouco o Elias está indicando com o Josué já está com a Bíblia na cabeça do Elias.
eu tenho que separar, apartar a briga. Mas é assim mesmo, são crianças pequenas, Deus tem paciência com elas, não tem problema. As crianças vão chorar, vai ser algo ali meio que, meio estranho para elas, mas elas vão crescer e vão se ambientar com aquele momento. Separe um momento. O culto lá em casa dura aproximadamente 20 a 25 minutos. Nós lemos um salmo, nós oramos, eu tento ali fazer uma exposição dentro do universo das crianças. Você tem aí 20, 25 minutos, amém, glória a Deus. Em sexto lugar, tenha um momento de entretenimento com as crianças. Você pode ter. Você tem desenhos bíblicos. Você pode pegar um livro do C.S. Lewis e ler para as crianças. Você pode fazer isso no dia do Senhor. Ter um momento onde as crianças vão estar atentas para algo em volta do cristianismo. Uma música, uma canção, um vídeo, um desenho bíblico. Tudo isso você encontra. Está aí o YouTube como ferramenta para o nosso uso. Grandes livros, livros por vezes adaptados para as crianças, nós temos acesso. Uma outra maneira de fazer um bom uso do dia de domingo, você está lendo um livro durante a semana e por conta dos afazeres você não tem tempo, você deixou ali, você colocou ali uma meta, eu vou ler todos os dias aqui 2 capítulos. E aí, por conta dos afazeres, durante a semana, foi que um dia ou 2 você não conseguiu ler. Você pode gastar o dia de domingo lendo um bom devocional. Relembrar, pegar e colocar em dia essas leituras devocionais. E por último, tire uma boa soneca. Tire uma boa soneca. 1 hora é suficiente para você descansar. Tirar uma boa soneca, cochilar, dar uma roncadinha lá, descanse mesmo, para você conseguir aproveitar com vigor o dia do Senhor. Estar aqui nesse momento agora, vivo, alegre, com vigor mesmo, dando corpo, alma, espírito ao Senhor Deus. Amém, meus irmãos? Guardemos o dia do Senhor. Temos promessas incondicionais. Deus deseja nos abençoar. Deus deseja abençoar cada um de nós aqui. Eu tenho certeza disso. Contudo, precisamos obedecer o Senhor, amar Cristo. Não obedecer de forma legalista, mas obedecer porque nós amamos a Cristo Jesus. E, obviamente, nós somos pecadores. Nós vamos quebrar o domingo. Nós vamos. Nós temos ainda uma tendência pecaminosa. Quando isso acontecer, nós temos a cruz de Cristo, o sangue de Cristo, que nos lava e nos purifica de todo o pecado. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome nessa noite. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, pelo Teu mandamento, por este preceito tão maravilhoso, Senhor, que o Senhor Deus nos deu para o nosso deleite, para o nosso descanso. Nós não somos máquinas, nós não somos robôs. Precisamos descansar, precisamos respirar fundo, Senhor, e meditar em Ti, meditar no Teu Evangelho, na Tua criação, na Tua salvação, na ressurreição do Teu Filho Jesus. Louvado seja o Teu nome. Amém e amém.